Com o final do capítulo 68 do mangá de Boruto, ficamos com um gostinho a mais ali do que poderemos ter no capítulo 69 durante esse mês. Com informações ali que ficaram jogadas no final do capítulo, cliffhanger ali extremamente interessante entre Eida, Delta, Code e também o Amado, onde temos informações ali extremamente interessantes a serem desfragmentadas dentro do próximo capítulo, e é exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Tratando ali provavelmente sobre o passado da Eida, sobre o passado da Delta e também o passado do Amado e do Code. E como na semana passada a gente já comentou e já especulou ali basicamente tudo o que tinha para acontecer e ser explicado sobre o passado da Delta, hoje basicamente é para falar sobre o passado do Amado e também o passado da Eida. Dois personagens que estão conflitando ali, que tem uma rixa entre si, um não acredita que a outra está viva e a outra simplesmente está frente a frente com o cara que ela deseja matar, deixando assim um clima de tensão ali, um clima de novela das 8, em que saberemos o que vai rolar agora nesse mês. Então, como a gente já tem teorias aí sobre o Amado ser pai da Eida, ou a Eida ser filha do Amado, ou os dois ali, tanto o Daemon quanto a Eida serem filhos do Amado, ou qualquer outra coisa de parentesco, muito provavelmente a gente vai descobrir agora nesse capítulo. Porém, mano, tem uma teoria aí que tá rolando que é bem interessante, que a gente já comentou meio por cima aqui durante as lives aqui do canal, que trabalha um pouco essa conexão de familiaridade aí entre a Eida e o Amado, e também mais um outro personagem. Então, mano, se você ficou curioso sobre isso, quer saber mais sobre esse tema, cola aqui com a gente até o final desse vídeo. Se for novo, se inscreva e bora lá conferir esse vídeo que ele tá bem interessante. Pois bem, então pessoal, começando então o vídeo de hoje, a gente tem que comentar aqui sobre o que de fato seria essa teoria, até porque ela já tá no título do vídeo e também na thumbnail do mesmo vídeo, então a gente tem que comentar sobre o que é essa teoria antes de realmente revelar todos os tópicos sobre ela. Essa teoria ela consiste basicamente no quê? Descartando ali a possibilidade de que Amado seja o pai da Eida, como anteriormente todo mundo pensava, e na realidade também tratando ele como um familiar dela, só que não necessariamente como pai, e sim como o avô. Pois é, meu amigo, surpresa, o avô. Então, mano, essa teoria aí, ela é de um dos moderadores aqui do canal, o Leonardo Pontes, vocês já conhecem ele aqui das lives, muito provavelmente, e ela é uma teoria que ela é bem sólida e ao mesmo tempo extremamente curiosa, mano, porque tem coisas que fecham com ela, mesmo ela sendo uma teoria meio que absurda, é bem difícil de imaginar esse cenário, mas tem pontos aí que são bem interessantes, começando obviamente pelo fascínio, que nada mais é do que a ferramenta ali que o Amado acoplou no corpo da Eida, em que ela faz ali com que as pessoas acabem meio que, entre aspas, se apaixonando por ela, né? Não é necessariamente da mesma forma, mas é algo bem parecido que acaba ali contendo alguns movimentos, não tirando, obviamente, o livre-arbítrio ali da pessoa, mas a pessoa acaba ficando meio restringida ali por conta exatamente dessa ferramenta. Só que não é exatamente sobre a ferramenta em si, como ela funciona e tal, que define essa possibilidade, e sim, na verdade, um dos pontos ali que são bem específicos para essa ferramenta não funcionar. Nesse caso, nunca houve uma explicação direta ali que acabasse nos contando ali o porquê essa ferramenta possui duas limitações. Uma limitação que é basicamente não poder afetar ali um parente próximo dela, né, ou um irmão ou qualquer outra coisa do tipo que tenha alguma linhagem sanguínea com ela, e a outra é que isso também não afeta um Otsutsuki. Então são duas coisas assim que ainda não foram explicados, mas eles estão meio que conectados ali entre si. Só que o primeiro deles, né, não poder afetar ali um parente de sangue e tudo mais, é até aceitável, faz sentido. Acaba sendo um pouco mais pé no chão, porém a questão de ser um Otsutsuki é uma coisa que não bate, tá ligado? É uma coisa que simplesmente tá ali meio que jogada, não tem uma explicação. Foi jogado ali apenas pra Eida poder escolher o Boruto ou o Kawaki e não necessariamente poder escolher o Code, né, por conta ali do Karma Branco, mas tem uma parada aí bem interessante, cara, que é exatamente isso. Por que essa ferramenta tem essa limitação com membros do clã Otsutsuki? Então, sabendo disso, a gente chega ali em outro ponto, que envolve quem? Envolve o Amado. Lá naquele encontro dele com o Naruto e tal, que ele vai ali e fala das pílulas ali, que podem fazer o karma do Boruto ele dar uma contida ali, ele acabar não extraindo tão rápido quanto ele estava extraindo. E aí lá naquele momento o Amado vai lá, chega no Naruto e fala assim: pô, eu perdi a minha filha há uns 12 anos atrás, mais ou menos, né? Ele chega ali e fala mais ou menos uma parada assim, mostrando ali que não é ele perdeu a filha dele que tinha 12 anos, e sim fazia 12 anos em que ele havia perdido a filha dele por motivos desconhecidos. E então a gente sempre questionou essa possibilidade, por exemplo, da Eida ser a filha do Amado, né? A filha que ele tinha dado como morta ali e tudo mais, que acabou sendo descartada ali por outros personagens. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa:
que seria o quê? Dentre a ordem ali dos personagens que adentraram a Kara, a gente teria o Boro, a gente teria outros personagens ali como a Delta e também o Kashin Koji, membros que teoricamente teriam vindo antes, obviamente da Ada, que fariam ali com que ela fosse descartada. No caso, a Ada ela foi criada e descartada pelo Boro muito tempo depois de que a organização já tinha sido formada, então muito provavelmente Kashin Koji, Delta, Boro são personagens ali que adentraram a Kara muito antes da criação da Ada, ou da modificação da Ada ter ficado sendo considerada ali como um perigo pro Jigen, né, ou qualquer outra coisa do tipo. O que nos leva a crer aí em outra possibilidade, em que a Ada seria basicamente uma criança e ela foi se desenvolvendo e tal, e quando chegou no ponto ali específico em que ela teria que basicamente ser modificada pelo amado e se tornar uma interna ali e tudo mais, tudo isso foi feito e o Jigen simplesmente fez com que ela fosse descartada, considerou ela como uma ameaça e acabou mandando descartar ela. Porém a questão que fica é como a Ada chegou na organização Kara e o porquê o fascínio tem essa deficiência contra membros do clã Otsutsuki. Pois bem, e para explicar isso, essa teoria do Léo aí, ela comenta exatamente esse ponto. Ela comenta ali que a Ada poderia ser filha, sabe de quem? Do Jigen, mano. Ela poderia ser filha do Jigen, com basicamente a filha do amado. Uma filha que provavelmente já teria uma idade ali um pouco mais avançada, foi usada ali como base de testes ali provavelmente pelo Jigen e tal, junto com o amado, com fins ali muito provavelmente de criar um receptáculo perfeito para ele, ou algo similar, que acabou ali fazendo com que simplesmente a Ada nascesse. Tanto a Ada quanto o Daemon, eles nasceram ali através da filha do amado. Nesse caso, muito provavelmente ela acabou morrendo ali há 12 anos atrás e tudo mais. E aí, passando um tempo ali, quando a Ada e o Daemon tiveram ali uma certa idade para serem modificados, eles acabaram sendo modificados pelo amado e gerando aí a situação que a gente tem atualmente, com essa história de vingança ali da Ada em cima do amado por conta do fascínio, da ferramenta ali que ele acoplou nela e tudo mais. E também explicaria o porquê o fascínio não funcionaria com membros ali do clã Otsutsuki e também com membros da mesma família da própria Ada, né? No caso, ela e o Daemon. Então, cara, esse é um ponto extremamente interessante, porque a partir do momento que a Ada fosse filha do Jigen e acabasse tendo ali um gene Otsutsuki no DNA dela e tudo mais, essa seria a explicação do porquê não funciona com um parente e ao mesmo tempo não funciona essa ferramenta com um membro do clã Otsutsuki. Por quê? Porque ela é filha de um Otsutsuki. Então eles acabam compartilhando ali do mesmo DNA e eles acabam simplesmente não funcionando ali essa ferramenta, tanto com um membro da família, quanto outro membro ali que teria o mesmo DNA que ela. Justamente por conta da busca aí do Jigen por um receptáculo perfeito, onde talvez ele estava tentando ali ou fazer um sacrifício pro Jubi sem precisar de um receptáculo, enquanto ele ainda não tinha encontrado o Kawaki e tudo mais. Então tem todos esses pontos aí que acabariam se justificando. Obviamente, como é uma teoria, tem pontos aí que fica meio que em aberto ali a justificativa do Jigen, o porquê o amado deixou o Jigen fazer isso com a filha dele, ou qualquer outra coisa do tipo, mas também dá a entender que se o amado fez isso com ele, uma das promessas do Jigen ali pra ele seria trazer a filha dele de volta, né, depois que ele comesse o fruto e tudo mais. Sendo assim, esse é o possível objetivo ali do amado com relação ao Jigen e tal, trazer sua filha de volta, onde também tem um ponto interessante que o fato da Ada compactuar com o Code não seria simplesmente pra pegar o amado, ela poderia simplesmente chegar ali e passar despercebido por qualquer um, no caso capturar o amado, né, ela não tá listada ali na lista do Bingo Book ali de Konoha e tal, que eles poderiam simplesmente caçar ela ou colocar o chakra dela ali pra ser rastreada quando ela entrasse na vila. Então, cara, esse tipo de coisa a Ada poderia fazer sem problema nenhum. No caso, ela entrando em Konoha sem ser percebida, ela sabendo de fato onde o amado tá. Então pra ela seria muito mais fácil chegar até o amado, invadindo Konoha ali e tudo mais, sem precisar obviamente da ajuda do Code. Porém, como ela precisa da ajuda dele, significa que muito provavelmente o fascínio também não funcionaria no amado, explicando assim a característica do fascínio não funcionar ali em um membro da família, né? No caso, não funcionaria no Daemon e também não funcionaria no amado, porque obviamente ele seria o avô dela. Então, vendo por esse lado, a gente imagina que se o fascínio não funcionasse no amado, o amado conseguiria escapar ali das mãos da Ada de uma forma extremamente fácil. Por isso que ela estaria também compactuando com o Code, porque com o Code ali ela poderia capturar o amado, né, facilmente ali invadindo Konoha com a habilidade dele, e ao mesmo tempo, se tiver que dar fuga ali ou alguma coisa do tipo, ela poderia simplesmente sair sem problema nenhum. Enfim, mano, essa é a teoria. Eu quero saber de vocês agora o que vocês acham.
Vocês acham que a Ada é realmente filha do Jigen por conta desses motivos? Tem algum ponto nessa teoria que estaria furado ali, algum ponto ali que estaria meio que em aberto e vocês gostariam de comentar? Comenta aqui embaixo, mano, quero saber a sua opinião, se realmente é isso, ou se ela é filha do Amado mesmo, ou se qualquer outra coisa do tipo. Eu quero saber a teoria de vocês sobre o passado da Ada. Não esquece, mano, comenta aqui embaixo se vocês curtiram esse vídeo, deixa seu gostei, se for novo se inscreva, tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo, próxima live e é nóis!